E assim nós chegamos aí ao momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. A paz do Senhor a todos, querido, com muita alegria mais uma vez, mais um dia, mais uma semana, né, Áurea, que o Senhor está nos proporcionando, né? E isso é motivo de agradecer ao Senhor. Muitos não tiveram esse privilégio e o Senhor está concedendo a nós. E nós agradecemos a Ele, agradecemos também a você que é presente conosco, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossos parentes, né? Pessoas sempre presentes conosco, onde quer que você estiver. Nosso desejo é que a boa mão do Senhor possa estar aí alcançando a sua vida, alcançando a sua família e alcançando aí os seus projetos de vida, te abençoando de maneira grandiosa. Queridos, para a nossa meditação, trago um assunto bem objetivo hoje, bem simples, de poucas palavras, mas que tem um grande ensino para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual. O livro é 2 Pedro, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 18, que assim vai dizer a palavra do Senhor: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra de Deus, porque o segredo é aprender e guardar, né? Aprender e guardar, este é o segredo da vida. Queridos, quando nós falamos em crescimento, nós vamos ter um entendimento de imediato, que é algo que todos nós queremos. Se a gente for parar para analisar a vontade de crescimento, a gente vai entender que ela é presente na nossa vida desde a infância. Desde a infância, por muitas vezes você desejou ser grande. Era assim que era o nosso pensamento. E por muitas vezes você ouviu essa frase ou você falou essa frase ainda na sua infância: ah, quando eu crescer. Ah, quando eu crescer. A gente externava o nosso desejo de crescimento. Por quê? Porque nós entendíamos que o crescimento traria liberdade. Crescimento traria recurso. Crescimento nos daria a satisfação de poder ir, de poder fazer, de poder ser. E este era o nosso sonho na infância. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas que, assim como eu, né, tinha esse desejo de quando era criança. Isso aí é só para ilustrar que o desejo de crescimento, ele é presente na nossa vida desde a infância. Mas aí passou a infância, mas o desejo de crescimento continua. Ah, mas eu já sou grande, né? Mas tem outros crescimentos que nós continuamos querendo para a nossa vida. Não mais agora crescimento de uma estrutura física, né? De uma altura. Não, nós estamos falando agora de outros desejos de crescer na vida, que temos aí a vontade e entendemos que é benéfico para a nossa vida. E então, o que nós fazemos? Nós desejamos. Tem pessoas que desejam o conhecimento e por isso estuda, né? Muitos anos, muitos diplomas, e querem crescer mais, e tá certo, e estuda mais e consegue mais diploma. Outros já querem crescer no dinheiro e cresce e negocia e prospera, e tá certo, e tem que trabalhar mesmo, tem que prosperar mesmo. E outros em outras áreas, outros querem crescer em família, constituir família, outros querem crescer em... Queridos, se a gente for falar aqui crescimento, a gente vai ver que muitas áreas, né? Falar de crescer é falar de ampliar, né? Falar de crescer é falar de ampliar. Então, falar de crescimento ou falar de ampliar áreas de nossa vida, nós queremos. E se a gente fosse aqui enumerar, seriam muitas áreas de nossa vida que eu e você gostaríamos de continuar crescendo. Ninguém levanta pela manhã vivendo a sua razão, vivendo o seu entendimento perfeito. Ninguém levanta pela manhã e diz assim: ó, hoje eu gostaria de ser menor do que ontem. Hoje eu gostaria de estar mais atrasado do que ontem. Ninguém fala isso.
Muito pelo contrário, nós desejamos crescimento para o dia, que hoje a empresa produz mais do que ontem, que hoje a minha saúde seja melhor do que a de ontem. Sempre desejamos melhor, sempre desejamos crescimento, sempre desejamos ampliar aquilo que nós gostamos, preservamos e temos como valor, temos como sonho, temos como objetivo. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. E se você falar assim, mas por que você está falando isso? Bom, porque o versículo que nós acabamos de ler, ele também vai nos chamar para um crescimento. Só que um crescimento diferenciado daquilo que normalmente a gente tem aí, o desejo de estar crescendo. A Bíblia aqui não vai desmerecer a tua busca por crescimento financeiro, não. Muito pelo contrário, a Bíblia te manda trabalhar e progredir mesmo, né? A Bíblia não vai estar te mandando você, não está desmerecendo o seu empenho por crescer em outras áreas da sua vida, não está desmerecendo. Mas o que a palavra do Senhor traz para mim e para você na meditação deste dia, neste momento de reflexão, é que além da preocupação com as nossas finanças, além da preocupação com a nossa escola, além da preocupação com as demais áreas de nossa vida, das quais nós empenhamos diariamente para o crescimento, existe a questão espiritual, e esta não pode passar despercebida. Isso é maravilhoso, querido, porque você falar das questões espirituais é você falar de eternidade. Falar de questões espirituais dentro do propósito de Deus é falar de garantia de salvação, garantia de vida eterna com Cristo Jesus, garantia de uma vida melhor. E isto aí é algo que tem que ser presente na minha vida, tem que ser presente na sua vida. Por quê? Porque eu não desejo de crescimento espiritual vai te colocar num patamar que vai te levar a grandes perdas. Perdas aqui nesta terra e perdas em uma eternidade. Isso é tão sério, Áurea, a gente falando isso é tão sério que por querer crescimento ou crescimentos, né? Que são várias áreas, por querer estes crescimentos, muitas pessoas perderam até o sentido da vida e se tornou escravo dos seus sonhos, escravo das suas vontades. Saiu daquilo que é normal, daquilo que é entendimento humano e vive a ambição do crescimento e não tem nem tempo para desfrutar aquilo que o seu empenho já conquistou, que Deus já o deu. Isso é muito sério. E aí nas questões espirituais, continua vivendo uma miséria espiritual. Continua vivendo de migalhas espirituais. Continua vivendo uma vidazinha limitada e sem sentido espiritualmente. E daí a orientação da palavra do Senhor. Chegamos aqui no versículo de número 18 do capítulo 3, né, deste livro tão maravilhoso que é Pedro, né, escrevendo. Ele vai falar assim antes. Por que que ele fala antes? Cresçam, porém, por quê? Porque os versículos anteriores está dando as orientações para que nós tenhamos cuidado. Os versículos anteriores está dando a orientação para cuidado com as influências, cuidado com aqueles que distorcem a palavra, cuidado com aqueles que não têm compromisso com a palavra, cuidado com a influência má, cuidado com a influência daquele que não tem princípio na palavra de Deus. Muito cuidado com esse tipo de gente, por quê? Porque eles podem te levar a prejuízos caso você passe a viver a vida deles. Aí vem a orientação, mas antes cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Por quê? Porque quando nós passamos a crescer na graça e quando nós passamos a crescer no
conhecimento do nosso Senhor, a nossa vida ela amplia. A nossa visão ela amplia. Coisas que não fazia parte da nossa vida, agora passa a fazer. Como, por exemplo, a fé. É o princípio de todas as coisas. Daí a orientação da palavra do Senhor. Cresça financeiramente, cresça, né, na cultura, cresça em todas as áreas de tua vida, mas não esqueça de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Sabe por quê? Caso contrário, não valeu a pena os teus demais crescimentos. Não valeu a pena as tuas somas financeiras, não valeu a pena as tuas dezenas de diploma, não valeu a pena nada o que você constituiu. Porque uma pessoa, você pode não acreditar nisso, e o Senhor, ele vai te respeitar, porque ele te deu o livre-arbítrio. Você pode não concordar com o que eu vou te falar aqui agora, mas é o entendimento da palavra. Uma pessoa que passou por esta terra e conquistou tudo e cresceu de maneira que ele tenha tudo em abundância, mas ele não cresceu na graça, no conhecimento, no entendimento do Senhor, não reconheceu o propósito do Senhor, a sua vida não valeu a pena. Independente se você foi aqui um miserável ou um milionário, não faz diferença. Porque aqui nós estamos lidando com questões eternas. As questões que começam após a sepultura. Não valeu a pena, que nós estamos trabalhando com a eternidade. Não valeu a pena. O máximo que você tira, aproveita aí, foi do que você viveu aqui nesta terra. Mais nada. Mas o que é esses poucos anos de vida que a Bíblia classifica como sendo um vapor? Que a Bíblia classifica como sendo uma sombra andante, que a Bíblia vai também classificar simbolizando como uma verdura, algo que existe hoje e amanhã murcha, cresce, floresce e morre. A palavra do Senhor vai falar que assim é a nossa vida. É como este vapor que no instante ele desaparece, e alguns, infelizmente, né, é mais rápido ainda do que outros pela sua robustez conseguem uma vida mais longa. Mas o que é isso, independente de ter vivido poucos anos ou de ter vivido muitos anos diante de uma eternidade? Porque a questão aqui não é vida na terra, a questão aqui é vida na eternidade. Querido, tudo aquilo que nós fazemos aqui, as nossas escolhas, ela define a nossa eternidade. Daí a orientação da palavra do Senhor. E este é o propósito nosso aqui. É pregar a palavra de Deus. É te dar entendimento acerca da eternidade em Cristo Jesus. É te dar um entendimento acerca do projeto de salvação. Daí a orientação da palavra do Senhor. Também não te esqueça, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a gente fechar, Áurea, 2 ensinos aqui. Já até fechei a Bíblia. Olha que coisa interessante, mas triste. Quem não cresce, quem se preocupa em crescer só materialmente e não se preocupa em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a orientação da palavra de Deus, ele vai se tornar uma pessoa limitada, espiritualmente limitada. E o limitado, ele vai viver um patamar único, só aquilo ali. Ele não vai sair daquilo ali. Eu creio que Jesus existe? Sim, creio. Já ouvi falar, né? Já vi escrito, já ouvi uma palavra, e não vai passar disso aí. Mas o Senhor é muito mais que isso. E para você, o Senhor tem muito mais do que isso. Só saber que Ele te ama, e tantas pessoas falam isso, mas nem entendem o amor de Deus, né? É muito comum as pessoas terem essa frase, né? Jesus te ama, mas não sabe nem o que está falando, não tem nem noção do peso disso na palavra de Deus, no plano de salvação. O livro de Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 20, vai dizer assim: irmãos, não seja menino no entendimento,
Olha que coisa preciosa. Mas seja meninos na malícia, porém adulto no entendimento. É o que a palavra nos chama para crescimento. De criança nós não podemos ter nada nas questões espirituais, né? Exceto pureza de coração, né? Que é simbolizada aí pela criança. É o que a Bíblia nos chama. Mas entendimento, razão, raciocínio, intelecto, a Bíblia me chama para me ser adulto. Eu não posso ser menino. Menino vive de fantasia, Áurea. E nas questões espirituais, você não pode viver uma fantasia, uma vida falsa, uma vida que não existe. Porque viver a fantasia espiritual, eu não sei com quem eu estou falando aqui na tarde desse dia, mas saiba de uma coisa: o viver uma fantasia espiritual te leva para uma eternidade sem Cristo, querido. Tenha muito cuidado com isso. E a palavra do Senhor vai nos confrontar e nos mostrar verdadeiramente quem nós somos e nos dar a oportunidade de fazer as mudanças que ainda nós podemos fazer, para que jamais venhamos ter essa vida de fantasia, essa vida infantil nas questões espirituais. E a outra coisa que eu aprendo aqui é que o crescimento, para quem agora busca o crescimento, o que ela vai fazer? Ela amplia a nossa visão. A palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, a Bíblia vai falar assim: porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Tem muita gente que acha que isso é doideira. Tem muita gente que acha que isso é doideira, querido. Mas quando você tem, né, esse estilo de vida, é porque você já buscou o crescimento, tem buscado o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele te proporciona a isso. É viver acreditando. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é o que nós pregamos aqui. É o começo de todas as coisas. Não tem como você se relacionar com Deus se você não acredita em Deus. Mas quem busca o crescimento, ele passa, né? Ele passa a ver de maneira nítida a presença de Deus na vida dele, a presença de Deus na criação dele, a presença de Deus na sua família, a presença de Deus no amanhecer, no anoitecer. A presença de Deus. Passamos a reconhecer, a ver e ouvir a sua voz. Isso é maravilhoso. No livro de Hebreus vai falar acerca da fé, e a definição é a certeza daquilo que nós esperamos. É a certeza, queridos, daquilo que nós esperamos. Por isso que nós pregamos a salvação. Por quê? Porque nós esperamos ela. Mas para isso, querido, é necessário que a gente cresça no conhecimento. É necessário que a gente tenha o envolvimento com o Senhor. Porque só depois de um relacionamento estabelecido com o Senhor, a gente vai poder ir viver aquilo que quem nunca cresceu espiritualmente nunca viveu. Quem nunca cresceu e nem quer esse crescimento nunca viverá. O Senhor tem mais para você. E nós só temos a ganhar com relação ao crescimento espiritual. Verdade, Ivan. O crescimento espiritual é uma coisa linda, né, na vida daquele que serve a Deus. Mas precisa ser buscado, né? Precisa ser conquistado. Não é dizer assim: eu tenho tantos anos que sirva a Deus, tenho 30 anos, tenho 40 anos que sirva a Deus, estive sempre lá na igreja servindo a Deus. Não é isso, né? Crescimento é busca, é vontade, desejo e é atitude. Aí sabe de quem que eu me lembrei, Ivan, quando você falava de crescimento e de insatisfação por não crescer? Eu me lembrei do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele viu algo no seu irmão quando o pródigo arrependido voltou para casa e se humilhou ali diante do seu pai. Ele foi muito bem recebido pelo pai. O pai deu uma festa maravilhosa. Então, jogando isso para a vida espiritual, tem muito a ver com a igreja do Senhor.
Porque às vezes tem, vamos dizer aí que tem uma pessoa que tem 40 anos que está servindo ao Senhor, nunca saiu ali da presença do Senhor, mas também nunca buscou, nunca se humilhou debaixo da mão potente do Senhor e buscou algo do seu coração que você deseja. Então nós vemos que ele se sentiu injustiçado quando o pródigo arrependido voltou e recebeu aquela festa maravilhosa de seu pai. Então, eu queria dizer, quando um crente aí que está na presença do Senhor há tantos anos e talvez não cresceu tanto espiritualmente, aí se converte uma pessoa ou um desviado, volta para a presença do Senhor. E busca crescimento. E busca crescimento, se derrama, se rende aos pés do Senhor, e se derrama e se humilha e busca e recebe algo grande da parte de Deus. Aí o irmão mais velho, né, que está ali há tantos anos e nunca saiu de casa, né, pensa assim, eu nunca me desviei da presença do Senhor e nunca tive tal coisa. Isso não é regra, né, Ivan, mas pode acontecer. Sim. Porque nós não podemos viver na presença do Senhor sem buscar mais para a nossa vida espiritual, sem aprender, sem almejar trabalhar na obra do Senhor, olhar qual foi o talento que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu tenho que procurar crescer, eu tenho que procurar granjear, eu tenho que procurar aprender, porque senão daí a pouco eu vou ver alguém que chegou para a igreja ou alguém que voltou para a igreja fazendo algo tão especial, Papai do céu presenteando ele com dons espirituais, presenteando ele com capacidade para ensinar, capacidade para pregar, capacidade para evangelizar. Sabe por quê? O Senhor não vai negar para ele aquilo que ele está buscando só porque eu tenho 40 anos que sirvo a Deus e nunca busquei. O que o pai do filho pródigo respondeu para o irmão mais velho? Tudo que é dele é teu. Então quer dizer, nós temos o direito. Se nós não buscarmos, nós não vamos receber. Mas nós temos o mesmo direito. Porém, o Senhor vai dar para quem se humilhar e buscar. Nós temos que entender isso, que nós precisamos ter atitude, ter desejo, almejar crescer espiritualmente. Senão vamos viver meninos espiritualmente insatisfeitos, nos sentindo injustiçados pelo Senhor, porque alguém cresceu mais do que nós. Mas o problema está em nós, né? E o problema está em nós, que não fizemos a mesma coisa. Quer dizer, aquele pai estava querendo dizer assim, eu já teria te dado muitas festas se você tivesse demonstrado para mim alguma coisa forte como ele demonstrou. Né? E é isso que nós precisamos aprender nesta tarde. Para a gente fechar aí, Áurea, vamos ficar com essa palavra, né? É para todos. O crescimento espiritual, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma orientação para todos nós. Para aqueles que quiserem, né? Está à disposição. Agora, uma coisa a Bíblia também deixa muito claro, que aqueles que não se preocupam com isso irão se arrepender, queridos. Porque um homem fora da presença do Senhor, uma pessoa fora do conhecimento do Senhor, uma pessoa fora do crescimento da graça de Deus na vida dele, infelizmente, ele só tem uma história triste a contar. E o pior é quando essa história triste, ela passa dos limites desta terra e entra nos limites de uma eternidade sem Cristo. Então fica aí o alerta da palavra de Deus, tenha cuidado com isso. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Sim, Pai, mais uma vez, obrigado. mais uma oportunidade. Que o Senhor receba a nossa gratidão por este privilégio de estar aqui. Também, Senhor, pelo privilégio de tantas pessoas junto conosco nesse momento.
Que a boa mão do Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma delas, suprindo necessidades, trazendo entendimento da palavra do Senhor àqueles que necessitam. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.